noite está no livro de Êxodo 23, Êxodo capítulo 23, versículo 20. Aleluia. Amém? Êxodo capítulo 23, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, os ferezeus, os caneus, os heveus, os jebuseus, e eu os destruirei. Não inclinará diante dos teus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará todos, e as tuas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Santo é o teu nome. Graças te damos. Senhor, te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite. Abençoe essa palavra, meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas sim o teu Santo Espírito a falar conosco nessa noite. Te louvamos por esse culto, meu Deus e meu Pai, por essa palavra, meu Deus e meu Pai, pelos louvores que já foram entoados a ti. Agora eu te peço, Senhor, fale conosco, glorifique o teu santo nome. Rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui fala a respeito do povo de Israel, fala a respeito da liderança de Moisés, fala a respeito daquilo que o Senhor tinha dado como ordenança e daquilo que o Senhor iria fazer. E o interessante é que nessa palavra, o título diz: Deus promete enviar um anjo. E nós precisamos entender que tudo aquilo que vem do Senhor, quando é o Senhor quem fala, ainda que passe tempo, ainda que passe anos, ainda que demora, se cumpre, porque Deus é fiel. Só que aqui a gente vai vendo que ele vai dando uma ordem, ele vai dizendo da maneira que ele queria que aquele povo fosse, porque o Senhor já tinha determinado aonde eles chegariam. E é isso que a gente precisa entender, porque eu creio que para as nossas vidas o Senhor já sabe aonde nós vamos chegar. E o propósito de Deus é que a gente chegue. E nós precisamos entender, se a gente não chega, às vezes a culpa é nossa. Nós precisamos entender que às vezes nós vamos chegar, mas nós não vamos chegar no tempo que a gente quer, ou no tempo que a gente determinou, ou no momento que a gente quer. O importante é nessa palavra a gente ver o que o Senhor está falando. Obediência. Ouvir a minha voz e obedecer aquilo que eu estiver mandando. Porque se você estiver obedecendo, se nós estivermos obedecendo, nós vamos chegar no tempo que ele já determinou. Nós não vamos chegar nem antes nem depois, como a palavra de Deus diz. Ele não chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Ele chega no momento exato. Então aqui ele deu uma ordem, porque tinha uma responsabilidade de guiar aquele povo. Tinha um líder, mas acima daquele líder tinha um Deus. E esse Deus, ele dava direção para Moisés daquilo que precisava acontecer. E aqui nessa palavra o Senhor está falando, ele vai adiante de nós, irmãos. Ele tem ido, ele tem estado conosco, ele tem nos guardado, irmãos. Graças a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando, irmãos, eu sempre digo, quando chegar a hora dele nos chamar, ele vai nos chamar. Mas vai ser ele, vai ser no tempo dele, vai ser na vontade dele, vai ser no querer dele. Porque aqui ele está falando, o que ele vai dizer? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Irmãos, o Senhor, ele já determinou um local aonde nós vamos chegar. Para cada um de nós. Às vezes, a gente acha que a gente não vai conseguir, às vezes a gente acha que a gente não é qualificado, às vezes a gente acha que a gente não tem um potencial, mas a gente entende que o Senhor, ele o quê? O Senhor é poderoso
para nos aperfeiçoar, para nos preparar, para nos ajudar. E às vezes a gente mesmo se desmerece. Porque às vezes a gente se desmerece, porque a gente vê, às vezes, pessoas nos desmerecendo, e às vezes também a gente é sugestionado que a gente não vai conseguir, que a gente não vai sair, que a gente não vai conquistar. E a gente precisa lutar, eu sempre digo, com a nossa mente, porque sempre vamos ser sugestionados que não somos nada, que viemos para sofrer, que não vai acontecer nada. Mas nós temos promessa. Esse povo de Israel, ele tinha uma promessa. O Senhor estava cumprindo as promessas. O Senhor já tinha tirado aquele povo do Egito. Aquele povo estava na trajetória do deserto e estava ali. Porque quando foram espiar a terra, se eles tivessem ouvido aquilo que Josué e Caleb tinham dito, eles não tinham nem passado 40 anos. Porque o propósito não era 40 anos. Mas aí o Senhor viu que eles ainda não estavam prontos para entrar na terra prometida. E às vezes é o que está acontecendo com cada um de nós, a gente não está pronto. Porque muitas das vezes o Senhor está falando através da palavra e a gente não obedece, porque a gente acha que é com a nossa força, a gente acha que é do nosso jeito, a gente acha, como a Isa estava falando aqui, que está demorando muito. Aí a gente acha, a gente não aguenta, irmãos. Às vezes você acha, ai, Senhor, não suporta. Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz por cada um de nós. E sem ter pecado, sem ter falha nenhuma, com toda a perfeição. Ele não correu, ele não se afastou. No Getsêmani, ele orou, se for possível, afasta de mim, mas que seja feita a tua vontade. Então nós precisamos entender porque que ele está falando. Que a gente precisa, que ele vai enviar um anjo, ele vai estar, era o próprio Deus, irmãos, ali falando, eu vou com vocês, mas é necessário que vocês me ouçam e me obedeçam, porque se vocês ouvirem, porque ele está falando aqui, que eu não vou perdoar, guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Irmãos, às vezes as nossas atitudes, a gente está se rebelando contra Deus, com a nossa teimosia. Porque Deus está falando, porque eu fico imaginando assim, estamos meditando na palavra, estamos em oração, por que a gente continua desobedecendo? Então a palavra ela não está sendo a palavra, está sendo um mero livro. Porque se é uma palavra, se ela está sendo inspirada com o Espírito Santo de Deus, se você está entendendo, é aquilo, quando o Senhor fala, ó, se retira, se retira. Quando o Senhor fala, se cala, se cala. Ah, mas é fácil, não é, irmãos? É aquilo que eu falei, a gente engole o brejo, engole o sapo, a perereco, tudo junto. Mas a gente obedece, porque aqui ele está falando isso. Ele queria obediência. Por quê? Porque aí, o que aconteceu? A gente vê quantas coisas no deserto eles passaram porque eles se rebelaram contra Deus. Quantas coisas eles não passaram que nem tinha necessidade. E às vezes assim é conosco. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente se cale, a gente não quer calar. O Senhor quer que a gente espere nele, a gente não quer esperar. A gente sempre acha que vai ser com a nossa força, com a nossa atitude. E eu escuto muito disso. Ah, se o Senhor não fez, então eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, e todas as pessoas que eu já ouvi isso, falando isso para mim, só piorou a situação. Porque a gente precisa que, se Deus não fizer, não vai ser você, não vai ser eu que vamos conseguir fazer. Enquanto a gente não entende isso, a gente só piora a situação. Porque as pessoas que já falaram isso para mim, deu errado, não deu certo, e não chegou onde tinha que chegar. Não chegou. Por quê? Achou que tinha que fazer do jeito. Por quê? Porque não quer esperar. Por quê? Porque a gente acha assim, mas é muito sofrimento, é muita luta, é muito... Isso, o Senhor diz que no mundo nós teremos isso, irmãos. Se não for de um jeito, vai ser de outro. Se não for numa área, vai ser em outra, porque não tem perfeição. E eu costumo dizer, irmão, se você não estiver incomodando a Satanás, tu não vai ter luta mesmo. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te caluniar, ninguém vai fazer nada. Mas não está incomodando as trevas, porque a luz... ela resplandece no meio das trevas. Se você é luz, você vai incomodar. De alguma forma, você vai ter que estar incomodando. Agora, se você não estiver incomodando, você não vai passar por luta nenhuma, por problema nenhum. Você não vai questionar nada. E é isso que a gente precisa entender. Então, ele está falando assim, eu vou adiante, eu vou guardar, eu vou cuidar, eu já determinei aonde eu quero que vocês cheguem. Irmãos, em nome de Jesus, se o Senhor já botou no teu coração algo... se esforce para que você chegue. Faça aquilo que cabe a você. Faça aquilo que é a sua parte para você chegar. Porque aqui ele está falando. Eu já determinei aonde vocês vão chegar.
E eles tinham que chegar o quê? Na terra prometida, ainda que fosse uma geração nova, que foi uma geração nova, mas a culpa foi de Deus, a geração nova, a culpa foi deles, a rebeldia, porque eles não obedeceram. Porque eles a todo tempo se rebelavam contra o Senhor. Como? Murmurando, questionando, duvidando. Porque não acreditam com tudo que eles já tinham visto. E com a gente é diferente, irmãos. Quantas coisas a gente já não viu. E às vezes qualquer coisinha a gente está o quê? Reclamando, murmurando, não aguento porque eu não posso. Irmãos, no mundo teremos a aflição, irmãos. E graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo de Deus nos confortando, nos consolando. Porque quem está lá fora não tem nada disso. É por isso que estão se matando, é por isso que estão doentes, é por isso que estão... A gente está vendo o que está acontecendo, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas aqui ele está falando, não provoca a ira dele, porque ele está falando... E o lindo, irmão, dessa palavra que ele vai dizer assim, mas se diligentemente ouvires, então... ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. E, irmãos, isso é lindo. Nós não temos inimigos, não, irmãos. Porque os nossos inimigos é inimigo do Senhor. Os nossos adversários é adversário do Senhor. O inimigo da nossa alma, antes dele ser inimigo da nossa alma, ele é inimigo de Deus. E a gente sabe que para ele já foi sentenciado. E a gente sabe que tem esse adversário da nossa alma e aquele também que às vezes quer nos prejudicar também. Mas ele está falando, eu serei inimigo dos teus inimigos. Então você vai se preocupar com o quê? Ah, mas é um inimigo, ah, mas é um adversário, ah, mas se levantar. O Senhor está falando aqui na palavra. Se você ouvir, se você obedecer, eu vou ser inimigo. Irmãos, aí a gente descansa. Você vai se preocupar com o quê? Ah, porque estão tentando fazer mal contra a nossa vida, irmãos. Só vai acontecer se Deus permitir. Porque aqui nessa palavra ele está deixando bem... Está ouvindo a voz dele? Está obedecendo a ele? Então ele vai guardar. E ele guarda, irmãos, porque ele é fiel à palavra dele. E é isso que ele está falando aqui. E aqui era uma nação. Não era só a família de Moisés, a tribo de Moisés. Não era uma nação, era um povo que o Senhor estava falando que ele ia cuidar. E ele estava falando que eles iriam passar por todos aqueles, seja tudo demônio. Porque o meu anjo irá diante de ti e levará os amoreus. Então estava falando todas as tribos, todas as cidades que eles iriam passar, mas o Senhor está falando, não é para você se corromper, não é para você se envolver com eles, não é para vocês idolatrarem a eles, os deuses dele, é para vocês exterminar eles. Então vocês vão passar por ali, mas vocês não vão se contaminar com aquilo que eles oferecem, com aquilo que eles estão apresentando. O Senhor queria que eles permanecessem na posição. E com a gente não é diferente, porque na nossa saída, seja trabalho, seja faculdade, seja onde quer que a gente vá, a gente vai deparar com todo tipo de pessoas, irmãos. Vai ser oferecido vários tipos de situações para a gente desobedecer, sair da direção daquilo que Deus quer. Porque aqui ele está falando, eu vou enviar o anjo, eu vou adiante, e eu vou cuidar de vocês, porque eu vou com vocês, por quê? Porque eu vou ajudar vocês chegarem aonde eu já determinei. Sozinho você não vai chegar, eu não vou chegar, nós não vamos chegar. Essa obra não vai chegar, mas se a gente obedecer e for com o Senhor à nossa frente, ele vai guardar. Porque aqui, quando ele está falando dos amoreus, dos fariseus, dos heteus, eram cidades, eram um exército que eles tinham uma maldade tremenda para destruir. Mas o Senhor está falando, vocês vão passar por eles, mas eles não vão destruir vocês, porque eu é que estou à frente. E é isso que a gente precisa ter certeza, é essa convicção. Porque senão tudo que vier, a gente vai se intimidar, a gente vai se acovardar, a gente não vai fazer. A gente, eu não vou fazer isso porque falaram que eu não vou conseguir, né? Eu sempre falo, irmãos, em nome de Jesus, a gente não tem que estar se vitimando, não. A gente não tem que... Tem gente que gosta de se sentir o coitadinho, quer que todo mundo ache que ele é o coitadinho. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos do Deus vivo, nós somos as meninas dos olhos dele. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica achando que a gente é vítima. Mas porque pisou no meu pé, eu vou ficar entristecido, eu vou ficar aborrecido. Porque falou isso, que eu não faço, que eu não consigo, que eu sou burro, que eu sou... Irmãos, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele é fiel para nos ensinar tudo aquilo que a gente não sabe. A gente precisa ter determinação, porque quando você tem determinação, a gente vê tantas pessoas que não teve
nenhum tipo de oportunidade. Tinha tudo para dar errado. Está numa posição de honra. E às vezes não é nem servo de Deus, mas tinha determinação, teve determinação, fez aquilo que cabia a ele e chegou. Às vezes nós temos esse Deus, mas nós não temos determinação. Qualquer palavra que vem, que é contrário, que são palavras às vezes que a gente não gosta, que entristece, o entristecer e não gostar faz parte porque somos humanos. Agora não pode nos paralisar. Não pode fazer com que a gente, às vezes, você tenha esse sonho e você deixa esse sonho morrer por causa daquilo que você está ouvindo. Irmãos, a gente precisa ter certeza que tem um Deus olhando para cada um de nós, falando, filho, vai que eu vou te ajudar. Filho, dá esse passo que eu vou contigo. Faz isso. Filho, não fica ouvindo essas palavras, não, de derrota, de fracasso, que você não é isso, que você é aquilo. Não, ouça a minha voz, porque aqui ele estava falando, se vocês ouvirem a minha voz. Irmãos, a voz que tem que ecoar dentro de nós é a voz da palavra, é a voz do Espírito Santo de Deus, porque é essa voz que vai nos motivar, fazer com que a gente chegue aonde o Senhor já determinou para que a gente chegue, para amanhã a gente não ficar suspirando, né? Como a Bíblia diz, lembra do dia da tua mocidade? Para a gente não ficar, ai, podia ter feito, ai, por que eu não fiz? Não, não fiz porque fulano falou que eu não ia conseguir, porque fulano falou que eu sou isso. Não, irmãos, em nome de Jesus, eu sempre falo, a gente tem que trabalhar favorável a nós mesmos. Não vamos ficar esperando ninguém ficar, às vezes, achando, que vai elogiar, que vai falar isso. Que vai... Não, trabalha em favor você mesmo. Se você está ouvindo que a pessoa está falando que é não, que você não vai, tenha determinação de falar, eu posso. Por que eu não posso? Eu não sou melhor do que ninguém. Não é? A gente pode, quando a gente tem determinação, quando essas palavras não vêm de encontro e paralisa a gente, aí você vai chegar. E aqui a gente vê que era uma nação, que era a família, que era um povo que estava ali, um povo rebelde, um povo que passou por situações. Irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, você não tem lutas. Nós temos lutas. Já tive muitas lutas, hoje já não tenho tantas, mas tenho, não deixo de ter, porque é aquilo que eu falei. Se a gente não estiver passando por alguma coisa, é porque a gente não está incomodando as trevas. Entendeu? E é nessas lutas você aprende, mas a obediência também faz com que você viva em paz, faz com que você descanse. Então, não é que você não tenha luta, é porque você está obedecendo, e se você está obedecendo, o Senhor está cumprindo a promessa que Ele está falando aqui. Se você ouvir, se você obedecer, eu vou ser inimigo dos seus inimigos, eu vou ser adversário dos seus adversários, eu vou te levar em lugares que você vai passar, eu vou te guardar, vai ser te apresentado, vai ser te oferecido tudo, mas você não vai se contaminar com aquilo. Então, é determinação daquilo que nós recebemos, que vem do Espírito Santo, que é a palavra. Então, se a palavra está falando isso, se você tomar posse, você vai ter paz. Você vai ter paz no momento da adversidade, da luta, tudo isso vai acontecer, mas nada disso vai tirar a tua paz, a tua alegria. Por quê? Porque você está ouvindo a voz do Senhor e você está obedecendo. E obedecer, pode estar todo mundo olhando para você, achando que você não obedece, achando que você não ouve, achando que você não tem intimidade, achando que Deus não se revela a você, mas você sabe o que você tem do seu compromisso, do seu relacionamento, da sua intimidade, então você vai viver em paz. E as pessoas vão achar que a gente não tem problema, e nós temos problemas, nós temos responsabilidade, nós temos um mundo espiritual, que o adversário, ele não vai brincar de ser adversário, o inimigo não vai brincar de ser inimigo, mas nós brincamos às vezes de ser crente. Nós brincamos, porque a gente não obedece. A gente quer fazer segundo a minha vontade, o meu querer, com a minha força, porque eu vou falar, porque eu vou fazer, porque tem que ser desse jeito, porque já está demorando muito. Se for para demorar, irmão, vai demorar. Esse povo levou 40 anos. E nem era para ser 40 anos, a culpa não foi de Deus. Às vezes vai levar mais anos, porque nós somos culpados. Porque enquanto a gente não tomar posse da palavra, viver aquilo que o Senhor está falando para cada um de nós, não estou falando que você tem que olhar, mas o outro não obedece, o outro não faz. Esquece o outro, se preocupa com a tua vida. Faça aquilo que Deus está falando contigo para você fazer. E esquece que o A, o B, o C não está fazendo. Porque eu sempre falo, às vezes tem coisa que o Senhor vai requerer de você, não vai requerer do outro. Não vai requerer do outro. É aquilo que eu falo. Tem pessoas, às vezes, que vai desviar, vai para o mundo, vai fazer um escarcéu, vai voltar quebrado, vai ser uma bênção depois. Mas tem uns que, quando botar o pé lá, o Senhor vai preparar e vai levar. Ele é Deus, irmãos. Ele sabe.
E ele faz como ele quer, porque ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Então, que nessa noite nós possamos ouvir aquilo que o Senhor está falando com cada um de nós. E obedecer. E não se preocupar, porque às vezes a gente diz, mas por que o Senhor está requerendo isso de mim, não está requerendo de mim e não requer do outro? Aí você vai querer ficar questionando isso. Não questiona isso, não. Obedece aquilo que Deus está mandando você fazer. Ouve a voz dele, obedece, aguarda nele, porque aí ele vai fazer tudo aquilo que ele precisa fazer para que a gente chegue. Ele é que vai tirar os inimigos do nosso caminho e vai tirar para a gente passar. Os inimigos vão continuar, mas a gente vai conseguir passar. Eles não vão atrapalhar, não vai atrapalhar aquilo que o Senhor já decretou e já determinou para cada um de nós. Mas aí a gente entende que não somos nós que vamos guerrear com esses inimigos, é o próprio Senhor. Porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é estarmos alimentados e alicerçados na palavra e fazendo a vontade do Senhor. Porque quando você faz a vontade do Senhor, é que eu sempre falo, qual é o pai que não tem prazer de abençoar o filho? Qual é o pai? Às vezes o filho todo errado a gente abençoa, imagine quando o filho é um filho obediente. Imagina, então, esse é o nosso Senhor. E é isso que ele está falando nesta noite, porque ele tem enviado esses anjos. Ele tem nos guardado. Quantas coisas, irmãos, o Senhor não tem nos guardado. A gente fez uma viagem, que vocês sabem, e deu problema lá no aeroporto com o avião, deu um monte de coisa. Quem é que guardou a gente para não acontecer nada? Foi o Senhor nos levou e nos trouxe. E graças a Deus por isso, porque às vezes você sai para uma viagem, pegamos estrada com neblina, com tudo, e quem é que guardou? A gente estava ali, mas a todo tempo, eu pelo menos, Senhor guarda, Senhor vai à frente, toma esse micro-ônibus, toma esse motorista. Quando foi na hora do avião também é a mesma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu dependo do Senhor. Então, quando a gente depende, a gente não dá mérito para o homem, não. A gente tudo coloca na mão do Senhor. E foi uma bênção. Mas poderia não ter sido. Podia ter acontecido tantas coisas que a gente viveu lá no ar, depois que a gente pousou, depois que levantou de novo. Mas, graças a Deus, o Senhor nos guardou. Então, que nessa noite, no nome de Jesus, ouve, irmãos, aquilo que Deus está falando. É para ouvir e colocar em prática. Coloca você em prática aquilo que Ele está falando com você. É isso que o Senhor falou ao meu coração. Porque aí não tem inimigo, não tem adversário. Não tem, irmãos. Tem a bondade e a misericórdia do Senhor. Porque o Senhor ele diz que Ele é fiel com aqueles que são fiéis com Ele. Não vai nos isentar de passar luta e passar adversidade. E vamos parar com essa coisa que tá doendo muito. Não estou suportando. Eu lembro que uma vez, numa situação, eu falei, Senhor, não estou suportando mais isso, até quando o Senhor falou, Aí eu vi ele na cruz. Ele falou, você não está suportando isso, e eu que suportei pela humanidade. Então, a gente tem que parar de ser criança também, porque se a gente tem um Espírito Santo de Deus, ele vai confortar, ele vai consolar. A gente não vai ficar se vitimando o tempo todo, não. Deus está no controle, você está ouvindo, você está obedecendo. Descansa o teu coração. Confia naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele falou. A gente tem visto com toda essa luta, Deus tem sido misericordioso com cada um de nós, com os nossos, com aqueles que não querem nada, que não estão na presença do Senhor. E aqueles que o Senhor está recolhendo também, porque aprove a Ele, é a vontade dEle, e a vontade dEle é boa e perfeita e agradável. Ele vai levar os deles também. E isso nós precisamos entender. Então, o que mais me chamou a atenção dessa palavra, e ele fala aqui, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Glória a Deus, irmãos. Quantas pessoas enfermas? Quantas pessoas agora tomando morfina? Quantas pessoas sentindo dores? Quantas pessoas receberam um diagnóstico? O Senhor tem nos guardado. Mas não estamos isentos de passar por isso, não. E se precisarmos passar, a gente tem que crer que Deus vai nos dar suporte para passar. Crer que Deus vai nos confortar, nos consolar. Vai afofar, como a palavra de Deus diz, a nossa cama para a gente passar por aquilo que a gente precisar passar. Mas o importante é a gente continuar ouvindo, porque se ele falar, filho, eu estou contigo, é porque ele está. Filho, eu vou dar vitória, é porque ele vai dar vitória. Filha, você não está só passando por essa turbulência, por essa adversidade, é porque ele sabe o que faz. E se ele falou que vai te dar, não olha para aquilo que está feio, não. Confia naquilo que o Senhor já falou. Pode estar feio, pode estar tudo torto, pode estar tudo fora do lugar.
mas Ele é jeitoso, Ele é poderoso para colocar tudo no seu devido lugar e dar a vitória que Ele tem nos prometido. É isso que a gente precisa tomar posse. Porque, às vezes, o mais fácil é a gente olhar para a luta, para a adversidade, para o problema, para aquilo tudo que a gente está vivendo. Mas a gente esquece de olhar para a bondade de Deus. A gente esquece de olhar para a misericórdia de Deus. A gente esquece, às vezes, de agradecer, porque Ele está falando, eu vou dar o pão, eu vou dar a água, eu vou tirar a enfermidade. Quem é que tem nos guardado, irmãos? Não é mérito nosso, não. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque nós estamos aqui, não. É a misericórdia do Senhor. Então, ao invés da gente reclamar, vamos adorar, vamos louvar, vamos agradecer. Se tem pão, agradece pelo pão. Se tem água, agradece pela... realizou alguma coisa, agradece. Mas, às vezes, a gente está tão acostumado a murmurar, a questionar, a ficar reclamando, que a gente esquece de valorizar aquilo que Deus está fazendo. Detalhes, coisas pequenas, que, às vezes, tem pessoas, irmãos, que estão com coisas grandes, mas não tem a presença do Senhor. Então, que nessa noite a gente vê a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus com aquele povo. E olha que aquele povo encheu o saco, porque tem hora que eu falo, o Senhor deve ficar de saco cheio da gente, é porque Ele nos ama mesmo. Porque a gente não sabe o que quer, a gente reclama de tudo, nunca nada está bom, não está bom. Porque às vezes você quer, eu quero isso, aí o Senhor dá isso, aí daqui a pouco você quer aquilo. Aí o Senhor dá aquilo, aí não está bom também. Então a gente é que é chata, a gente é que é insatisfeita, a gente que não consegue ser grato a nada e fica sempre enchendo o saco. É porque Ele ama mesmo a gente, Ele é paciente, Ele é longânimo. Porque tem hora que nem a gente se aguenta, quanto mais Deus. Só Deus mesmo para aguentar. Nem a gente mesmo, porque às vezes a gente tem hora que a gente tem que reconhecer o quanto a gente está chato, o quanto a gente está enjoado, o quanto a gente está murmurando, reclamando, o quanto a gente está... Eu fico pensando que às vezes o Senhor deve falar assim, meu Deus, o que esse povo quer? O que meus filhos querem? O que eles querem? Que se está com saúde não está bom. Porque às vezes você está com saúde, você está trabalhando, você tem sua vida, não está te faltando nada, mas tem sempre alguma coisa no ser humano insatisfeito que não está bom. Sabe, em vez de dar graças a Deus, porque tem gente que não tem, às vezes, a terça metade daquilo que nós temos, porque, em primeiro lugar, nós temos esse Deus, nós temos esse Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos uma riqueza, nós temos um tesouro que a gente tem que zelar pelo que nós temos. Por isso que ele diz, guarde a tua coroa para que ninguém a roube. Não tem nada melhor do que você ter, em primeiro lugar, essa presença do Senhor na tua vida. Não tem nada melhor do que ter esse Espírito Santo na tua vida. O resto, irmãos, são consequências que a gente vai a conquistar e que vai acontecer. E também só vai acontecer se a gente fizer a nossa parte. Porque às vezes a gente quer bênção, mas a gente quer ficar prostrado. A gente quer que aconteça, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer chegar em algum lugar, mas a gente... não, mas aí falaram que eu não vou conseguir. Aí o medo fala mais alto. Mas aí tem isso. A gente vai arrumando um monte de desculpas para continuar murmurando. Então, que nessa noite, o que eu quero deixar para a meditação da igreja, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E o 25, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é o nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. E eu acho o mais lindo é essa intimidade que você tem de você ter convicção do poder desse Deus. Para que quando vier as intimidações, as perseguições, as adversidades, você ter certeza de quem Ele é, da fidelidade dEle. E se tem alguém que é fiel, que é poderoso, que cumpre a palavra dele, é esse Deus que nós temos. Então a gente não precisa se preocupar. A gente vai descansar, a gente vai ficar em paz e a gente vai deixar o Senhor ir à nossa frente. E a gente vai deixar o Senhor falar por nós. E a gente vai deixar o Senhor resolver as nossas causas. E o Senhor é quem vai ser adversário dos nossos adversários. A única coisa que Ele quer, ouça e obedeça. Ouça aquilo que Ele está falando. Se Ele falou que vai fazer, pode passar terra e céus. Mas a palavra dEle não passa, irmãos. A palavra dEle não volta vazia. Toma posse da palavra. Está lendo a palavra. Tem que pedir, Espírito Santo, eu quero guardar na tábua do meu coração
Porque aí vai vir as tempestades, vai vir as adversidades, você vai falar, não, eu tenho guardado na tábua do meu coração que o Senhor tem falado comigo. E o Senhor tem falado. E que nós possamos obedecer às ordens que Ele tem nos dado. Porque Ele dava a ordem para Moisés, Moisés obedecia, mas aquele povo não queria obedecer. Moisés passava por algumas situações, Moisés ficava ali intercedendo por aquele povo, né? Porque tem hora que a gente fica de saco cheio de tanto interceder, de tanto pedir, né? Mas aí era a responsabilidade dele. Mas tem hora que a gente fica, porque não adianta, a gente pede, a gente fala, a gente está falando, a gente está ensinando, a gente está usando a palavra, mas aí as pessoas não querem. Agora Moisés, ele queria entrar na terra, ele não entrou, mas ele não foi para o inferno, não. E ele não passou nem pela morte, ele ainda teve o privilégio, ele não passou nem pela morte. E ele queria entrar na terra prometida, e o Senhor não permitiu que ele entrasse. Mas ele não foi morto nem com espada, não arrancaram a cabeça dele, não feriram ele. O Senhor recolheu Moisés. Então ele ainda teve um privilégio de nem passar pela morte. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando conosco. E que nós possamos continuar obedecendo e vivendo em paz como nós temos vivido, independente das nossas adversidades, dos nossos problemas. A paz que excede todo entendimento tem nos guardado, tem falado mais alto, tem nos aquietado, tem feito com que a gente espere, tem feito com que a gente confie, tem feito com que a gente dê um passo de cada vez glorificando o nome do Senhor. Senhor, toma essa noite. Visita aqueles que vão ouvir e assistir essa palavra. Senhor, Tu tens falado de várias maneiras, de várias formas, meu Pai. Que nessa noite eu te peço no nome de Jesus, que aqueles que têm ouvido, meu Deus e meu Pai, e não têm conseguido colocar em prática, ajude aquele, meu Deus e meu Pai, que estão se esforçando. Meu Deus, nós temos visto tantas famílias, Senhor. Meu Deus, tantas coisas. Tantos feminicídios, tantas pessoas. Hoje mesmo eu vi 2 adolescentes, mais a mãe que morreu por causa de um homem. Meu Deus, tantas coisas. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, por famílias, por casais, por filhos. Eu continuo clamando, meu Deus e meu Pai, para que a sua palavra venha prevalecer, para que os seus princípios possam continuar prevalecendo, porque ainda tem um povo, um remanescente que ora pedindo para que os seus princípios, meu Deus e meu Pai, de famílias, de casal, meu Deus e meu Pai, se prevaleça. Para a glória do Teu santo nome, toma essa noite, toma as nossas vidas. O Senhor está falando aqui nessa palavra que o Senhor vai adiante de nós e nós reconhecemos a Tua glória, a Tua presença, a Tua misericórdia. Nós reconhecemos o pão e a água e a saúde que o Senhor tem nos dado também. Tudo isso é para a glória do Teu santo nome. Toma o primeiro lugar, toma as nossas vidas. Abençoe os lares aqui representados. Não importa, Senhor, a situação que eles possam estar, o importante é que o Senhor já liberou uma palavra a respeito dos nossos lares, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa família, e nós tomamos posse para a glória do Teu santo nome. Então eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai, abençoe, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas. O Senhor é poderoso através do Teu Santo Espírito de nos convencer, meu Deus e meu Pai, de estarmos ouvindo e obedecendo a Tua palavra e glorificando o Teu santo nome, esperando e confiando em Ti. Mas eu quero te pedir, Senhor, aquilo que cabe a cada um de nós, Senhor, nos direciona, nos impulsiona, para que venhamos fazer, meu Deus e meu Pai. Tire de nós, meu Deus e meu Pai, todo vitimismo. Não deixe com que nós venhamos estar prostrados, paralisados. Não deixe com que as vozes desse mundo venham nos paralisar, meu Deus e meu Pai, mas que no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar nos dando ousadia, para que possamos chegar onde o Senhor já determinou para a glória do Teu santo nome. Toma essa noite, abençoe, meu Deus e meu Pai, nessa hora, no nome de Jesus, o nosso coração. Se entrou alguém aqui aflito, preocupado, se entrou alguém aqui sem esperanças, meu Deus e meu Pai, o Senhor é a nossa esperança.
O Senhor é o nosso conforto, nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Toma o primeiro lugar em nossas vidas. Manda uma palavra em nossos lares. Continue cuidando, meu Deus e meu Pai, de cada um de nós, dos filhos, dos pais, dos netos. Meu Senhor da glória, envia uma palavra. Toma essa nação, toma a tua igreja na face da terra. Continua guardando, abençoando, motivando, meu Deus e meu Pai. Tira o desânimo do meio do teu povo. Tira a prostração do meio do teu povo. Nos encoraja, meu Deus e meu Pai. Nos dê intrepidez, meu Senhor da glória, para continuarmos, meu Deus e meu Pai, glorificando o teu santo nome. Não deixe que venhamos, meu Deus e meu Pai, entrarmos, meu Deus e meu Pai, como murmuradores, não, mas que possamos ser servos que louvamos e glorificamos o teu santo nome. Toma o primeiro lugar, dê saúde para os enfermos, aqueles que se encontram enfermos, meu Deus e meu Pai. Tira do nosso meio as enfermidades espirituais e as físicas também, porque muitas das vezes as nossas enfermidades são espirituais, meu Deus e meu Pai, e só o Senhor é poderoso para curar as enfermidades espirituais através da presença do teu Santo Espírito. Senhor, nessa noite, nos abençoe e nos dê vitória no nome de Jesus.